Quando abri a porta da frente, a primeira coisa que vi foi uma tigela de cachorro de inox em cima da minha pasta do imposto de renda. Não perto dela, em cima dela. Havia dois Golden Retrievers no meu quarto, um na minha cama e outro circulando a escrivaninha onde eu fazia a folha de pagamento toda quinta-feira à noite, e minha mãe estava parada no corredor com os braços cruzados, como se finalmente tivesse corrigido um problema que fora forçada a tolerar por tempo demais. O seu quarto é deles agora, ela disse. Você pode usar o sofá até arranjar outra coisa. Eu tinha pago todas as contas daquela casa por 4 anos seguidos. Aluguel, internet, luz, água. Quando meu pai se atrasava, compras de supermercado, quando minha mãe começou a se dizer entre salários a cada 2 meses. Eu ainda estava segurando minha bolsa do trabalho quando um dos cachorros pisou no meu travesseiro e minha irmã riu da cozinha como se fosse fofo, como se eu devesse ver o encanto em ser substituída por algo com um brinquedo de morder. Eu não gritei. Olhei para a luz do roteador piscando em verde na prateleira perto da escada para o envelope amarelo do contrato de aluguel meio escondido sob um panfleto de supermercado e para a única folha de papel dobrada na minha mão. 48 horas depois, aquele papel importaria mais do que qualquer um naquela casa entendia. Se histórias sobre limites familiares sendo ultrapassados ressoam com você como esta curta, ou se inscreva antes que eu continue, mas só se você genuinamente quiser mais delas. E se você já foi útil em uma casa sem nunca se sentir seguro nela, deixe um comentário rápido. Enfim. Eu fiquei ali parada, com pelos de cachorro já flutuando pelo meu quarto, como se eu tivesse morrido e ninguém tivesse se dado ao trabalho de me avisar. Minha mãe havia desfeito minha cama antes de eu chegar do trabalho. Esse detalhe ficou comigo mais do que os cachorros. O lençol de elástico tinha sumido. Meu cobertor azul estava dobrado em um quadrado apertado e enfiado em um saco de lixo preto com algumas das minhas roupas. Nem mesmo uma mala, apenas um saco de lixo ao lado do armário de roupas de cama, como se eu fosse um lixo temporário que precisava ser descartado. Minha irmã Larissa se encostou no balcão da cozinha de leggings e um moletom universitário grande demais que ela nunca pagou por si mesma. Ela segurava um daqueles sacos de petiscos caros e naturais para cães com fecho reutilizável. Eles precisavam de espaço, ela disse. Você quase não fica em casa. Eu olhei para ela, depois para os cachorros, depois para a foto de família emoldurada que minha mãe havia movido da mesa de entrada para o topo da minha estante, logo acima da caixa de transporte que eles encaixaram onde meu cesto de roupa suja costumava ficar. Aquela foto me tinha nela, mas por pouco. Minha irmã no meio, minha mãe virada para ela, meu pai sorrindo na direção de quem quer que precisasse de um sorriso. Eu estava na ponta com minhas roupas de trabalho porque eu tinha vindo direto de um turno tardio naquele dia também. Quase não fico em casa, eu disse. Minha voz saiu mais contida do que eu pretendia. Minha mãe levantou um ombro. Você trabalha. Bom para você. Isso não significa que dois cachorros devam ficar espremidos na salinha o dia todo só porque você é territorial. Territorial. Eu quase ri daquilo. O quarto em que eu dormia desde os 14 anos tinha se tornado um canil em uma tarde e, de alguma forma, eu era a dramática. Meu pai estava na varanda dos fundos, visível, através da porta de vidro, fingindo ajustar a maçaneta solta da capa da churrasqueira. Ele fazia isso quando não queria estar no ambiente para algo desagradável. Ele encontrava objetos que de repente precisavam de toda a sua atenção moral. Você sabia? Perguntei a ele através do vidro. Ele não respondeu a princípio. Então ele abriu a porta apenas o suficiente para dizer: Sua mãe disse que era temporário. A parte estúpida foi que por meio segundo alguma parte antiga e faminta de mim ainda se agarrou àquela palavra temporário.
A casa cheirava a água sanitária pelo molhado e ao frango com alecrim que eu tinha preparado na noite anterior e etiquetado para a semana. Um dos potes já estava aberto no balcão com uma colher de servir dentro. Minha irmã tinha dado um pouco para os cachorros. Coloquei minha bolsa do trabalho no chão, perto da porta, com muito cuidado. Na mesa da cozinha estava a conta da internet que eu paguei 3 dias antes. Um aviso de atraso rosa da conta de luz de 2 meses atrás, que eu cobri sem contar a ninguém, e um recibo de pet shop de quase R$ 200 em suprimentos de tosa ração especial e plaquinhas de identificação de ouro escovado combinando. Ouro escovado para os cachorros. Minha mãe ainda me devia R$ 312 pelo conserto do aquecedor de água de março. Essa era a forma da nossa família. Não sentimentos recibos. Tirem as caixas do meu quarto, eu disse. Larissa revirou os olhos. Ai, meu Deus. Minha mãe se aproximou ainda sem gritar, o que para ela era sempre pior. Você não tem o direito de fazer exigências em uma casa que não comprou. Olhei para ela, depois para o envelope do aluguel, depois para o roteador e de volta para ela. Não, eu disse baixinho. Acho que não. Peguei a folha dobrada da minha mão e a coloquei ao lado da fruteira, não embaixo dela, ao lado onde ela teria que ver. Minha mãe franziu a testa. O que é isso? Você vai ler. Fui até a prateleira do roteador, puxei o cabo de força e observei a luz verde se apagar. Larissa se endireitou tão rápido que quase derrubou o saco de petiscos. O que você está fazendo? Cortando uma conta, eu disse. A voz da minha mãe ficou mais afiada. Ligue isso de volta. Peguei minha bolsa de trabalho novamente. Agarrei o saco de lixo com o meu cobertor e abri a porta da frente. Minha mão estava na maçaneta quando minha mãe soltou a frase que finalizou tudo. Se você for embora por causa de cachorros, ela disse, não volte agindo como se tivesse sido expulsa. Eu me virei e olhei para ela. Olhei de verdade para a mulher que me deixou carregar a casa como se fosse um exercício de formação de caráter. Para minha irmã, parada na minha porta com 2 cachorros sorridentes e nenhuma ideia de quanto o quarto que ela havia tomado realmente custava. Para o meu pai, ainda meio na varanda, já se preparando para lembrar disso na versão mais fácil para si mesmo. Então eu sorri. Boa sorte com o aluguel, eu disse e saí. Antes de continuar, quero te dizer algo claramente. A maior parte desta história é verdadeira, exatamente do jeito que viveu em meu corpo. Mudei alguns detalhes sobre o tempo e especificidades da casa para poder contá-la de forma limpa, sem arrastar pessoas inocentes para isso. E usei um pouco de ajuda para moldar a linguagem, porque algumas memórias voltam em pedaços, não em ordem. Mas o cerne dela é real. Se você já foi a pessoa que mantinha uma família unida enquanto eles continuavam chamando isso de apenas dar uma ajuda, você já sabe como é fácil desaparecer dentro da sua própria utilidade. Foi aí que isso começou. Não com os cachorros. Com o primeiro envelope de aluguel que minha mãe deslizou pela mesa, como se sentisse vergonha de tocá-lo. Foi 4 anos antes, no final de agosto, quente o suficiente para que o ventilador de janela na cozinha apenas empurrasse o ar morno de um lado da casa para o outro. Eu tinha acabado de fazer 23 anos. Eu trabalhava no suporte da folha de pagamento para uma empresa de distribuição regional durante o dia e pegava trabalhos de contabilidade de fim de semana para um pequeno empreiteiro de telhados, porque um emprego cobria as compras e metade de uma conta. Mas 2 empregos me faziam sentir menos frágil. As horas do meu pai tinham sido cortadas novamente. Minha mãe tinha começado a usar a frase temporada apertada, como se fosse o clima, como se todos nós ficássemos parados, por tempo suficiente, poderia passar por cima do telhado sem levar nada consigo. Lembro-me daquele envelope, porque o canto estava úmido de um copo de chá gelado e porque ela não olhava para mim quando disse. Só por 1 mês, ela me disse até seu pai se recuperar.
O aluguel era de R$ 1.475. Eu tinha R$ 2.110 na conta corrente, R$ 340 na poupança, e o débito automático do meu financiamento estudantil vencia em 6 dias. Eu paguei o aluguel naquela noite de qualquer maneira. Isso deveria ter parecido um resgate. Em vez disso, pareceu cruzar uma linha da qual eu não teria permissão para voltar. Na manhã seguinte, havia um bilhete na geladeira com a caligrafia da minha mãe. Obrigada, filha. Vamos consertar isso. Embaixo, preso com um ímã de tomate. Então, estava a confirmação do pedido online de Larissa para sandálias de plataforma brancas que ela precisava para uma festa de feriado. R$ 89,92. Essa era minha família em uma única imagem. Meu dinheiro se transformando em sobrevivência, o dinheiro deles se transformando em humor. Eu não disse nada, então. Esse foi um dos meus pontos cegos por anos. Eu confundia manter a calma com ser respeitada. No início, realmente parecia temporário. Um mês se tornou 3. 3 se tornaram um padrão. Meu pai entrava com o maxilar cerrado e dizia que as horas extras estavam prestes a voltar. Minha mãe abria a correspondência sobre a pia como se a água corrente pudesse suavizar os números. Larissa entrava e saía com unhas de salão desculpas suaves e histórias sobre como a vida estava cara para todo mundo agora. Enquanto isso, eu construí um sistema nervoso para isso. Coloquei todos os vencimentos em uma planilha codificada por cores. Azul para serviços públicos, verde para aluguel, amarelo para supermercado, vermelho para qualquer coisa que pudesse ser cortada, bloqueada ou nos humilhar. Eu sabia que a conta de luz era em média mais alta em julho e agosto, porque a unidade antiga, no andar de cima, sibilava como se tivesse enfisema. Eu sabia que a conta de água subia sempre que Larissa voltava para casa, porque ela tomava banho, como se a dor de um coração partido estivesse armazenada no vapor. Eu sabia exatamente quantos dias eu poderia atrasar a internet antes que a taxa de atraso fosse lançada. 21. Eu sabia porque continuava pagando. Existem memórias corporais que não soam dramáticas quando você as diz em voz alta. Apontada no meu ombro direito de carregar compras volumosas pelos degraus da varanda após um turno de 10 horas. A marca vermelha que a alça do meu sutiã deixava depois de carregar galões de sabão em pó, porque minha mãe gostava do tipo caro, mas nunca parecia ter dinheiro para sabão em pó. O jeito que meu estômago gelava toda vez que eu ouvia a tampa da caixa de correio bater. Não exatamente medo, reconhecimento. Contas tinham um som, dependência também. Uma noite naquele primeiro inverno, o aquecimento parou logo depois da meia-noite. Meu pai bateu na minha porta em vez de chamar uma empresa de reparos, porque chamar uma significava dizer em voz alta que não podíamos pagar. Encontrei-o no corredor com uma camiseta térmica e jeans, segurando uma lanterna sob o queixo. Ele parecia mais velho naquela luz menor também. Você é boa com essas coisas, ele disse. Não, desculpe te acordar. Não, obrigado. Apenas a tradução familiar de competência. Venha consertar o que não podemos pagar para consertar. Eu não sabia como consertar um aquecedor. O que eu sabia era para quem ligar como parecer firme e qual cartão ainda tinha limite suficiente para sobreviver a uma taxa de serviço até sexta-feira. O técnico chegou às 2h13 da manhã. Um capacitor, R$ 312. Ita. Paguei pelo meu celular enquanto estava descalça no piso frio com um braço enrolado em mim mesma. E pela manhã, minha mãe estava contando à minha tia, no viva voz, que, graças a Deus, Ricardo resolveu antes que os canos piorassem. Eu ainda estava na cozinha quando ela disse isso, ainda segurando o café que eu fiz para todos nós. Ela olhou através de mim. Essa foi outra mudança. Não a primeira vez que eu paguei. A primeira vez que entendi que eles já estavam reescrevendo o pagamento enquanto eu ainda estava ali. A prova se acumulava em pequenos objetos domésticos estúpidos.
A conta da internet estava no meu nome porque minha mãe havia perdido 2 agendamentos. E a provedora se recusou a fazer uma terceira instalação de cortesia. O reset de login da conta de luz ia para o meu e-mail. O número do programa de recompensas do supermercado era o meu. O contato de emergência do encanador estava salvo no meu celular como casa, não ignorar. Minha escrivaninha naquele quarto era uma porta oca velha equilibrada em 2 arquivos de um leilão escolar. Eu fazia a folha de pagamento ali toda quinta à noite, com uma almofada de aquecimento nas minhas costas e uma caneca de cerâmica lascada que dizia Melhor filha do mundo, em letras douradas desbotadas. Larissa me deu aquela caneca em um Natal, quando ela tinha 16 anos, e se sentiu sentimental por exatas 48 horas. Minha mãe adorava apontar para o meu laptop e dizer: Você tem vida fácil. Você só fica sentada no seu quarto. Sentada. Como se a casa se administrasse sozinha fora das paredes do que parecia ser sentar. Como se manter 6 contas longe do vermelho fosse um hobby que eu escolhi porque gostava de números. Como se meu quarto já não fosse mais escritório, do que quarto mais área de preparação do que um lugar. A autonomia se foi silenciosamente no início. Primeiro meu dinheiro, depois minhas noites, depois a superfície da minha mesa, depois meu direito de fechar a porta sem alguém bater para perguntar se eu tinha visto a conta de gás. Depois meu direito de estar cansada. Minha mãe gostava mais de mim quando eu era útil e silenciosa. Meu pai gostava mais de mim quando eu tornava o problema menor sem fazê-lo se sentir pequeno. Larissa gostava mais de mim quando eu agia como se suas emergências fossem acidentais. Uma primavera, ela voltou a morar conosco após um término com 3 malas, uma ring light e nenhum emprego. Minha mãe deu a ela o armário maior. Eu recebi um pedido de desculpas dobrado e uma promessa de que seria apenas até ela se estabilizar novamente. 16 meses depois, ela ainda estava lá. Então vieram os cachorros. Não todos de uma vez. Primeiro fotos, depois histórias, depois visitas de fim de semana, depois brinquedos de morder perto do sofá. Então, um comentário meio de brincadeira da minha mãe numa terça à noite, enquanto eu estava conciliando a conta de água. Eles provavelmente ficariam mais felizes no seu quarto de qualquer maneira, ela disse. Você nunca está lá exceto para dormir. Eu levantei a cabeça tão rápido que meu pescoço estalou. Ela riu como se quisesse apenas brincar. Mas era assim que as coisas reais começavam em nossa casa. Como piadas. Como se avisar com uma voz baixa o suficiente apagasse a ameaça. 3 dias antes de eu chegar em casa e encontrar as caixas no meu quarto, a senhora Oliveira do escritório de locação ligou enquanto eu estava no trabalho. Apenas verificando o pacote de renovação, ela disse: E preciso de um esclarecimento sobre a situação dos animais de estimação antes de qualquer coisa ser assinada. Fui para a escada para atender a ligação. Situação dos animais, perguntei. Houve uma pausa na linha. Sim, ela disse com cuidado. Fui informada que 2 retrievers estão residindo na propriedade agora. Ninguém me contou que essa parte da história já havia saído de casa. Saí da escada no trabalho com o celular ainda na mão e o pulso batendo forte na garganta. A senhora Oliveira, do escritório de locação, tinha uma daquelas vozes cuidadosas que as pessoas usam quando percebem que entraram em uma situação familiar por acidente e não querem ter nada a ver com o sangue espirrado. Desculpe, ela disse, quando pedi para ela repetir. Sua mãe entregou o pacote de renovação ontem. Ela disse que o adendo de animais de estimação já havia sido discutido com você. Olhei através do painel de vidro na porta da escada para o chão do armazém abaixo de mim. Empilhadeiras, luzes fluorescentes, homens em coletes reflexivos movendo paletes como se o mundo ainda estivesse organizado. Não, eu disse, não foi. Outra pausa. Então ela baixou a voz. Seu nome está listado como fiadora financeira principal no arquivo atual. É por isso que estou ligando para você. Essa frase mudou o ambiente ao meu redor. Até então eu ainda estava pensando em termos familiares.
Meu quarto, minha mãe, minhas contas, os cachorros da minha irmã. A senhora Oliveira acabara de arrastar toda a bagunça para uma linguagem mais fria. Responsabilidade fiadora arquivo. Preciso que você me diga exatamente o que foi enviado, eu disse. Eu tinha um bloco de notas na minha mesa. Voltei e fechei a porta do meu escritório e escrevi enquanto ela falava. Um pedido de renovação. 2 cães não registrados. Uma mudança na composição do lar. Ocupação projetada inalterada. Renda do fiador principal no arquivo. A minha. Rolerite anexo. O meu. Parei de escrever. Que? Que Rolerite? O de abril. Ela disse que corresponde ao que está em seus documentos de suporte originais. Abril. Eu tinha entregado uma cópia para minha mãe em abril, porque ela disse que a seguradora do carro precisava de um comprovante de residência após algum problema com a tarifa. Lembro-me do papel porque a impressora em casa estava com pouca tinta magenta e o logotipo da minha empresa no topo parecia roxo azulado. Ela usou minha renda para renovar a casa e trazer os cachorros. Não pediu, usou. Essa foi a primeira rachadura externa real. Não emoção, não memória. Papel. Nada será assinado, eu disse. A senhora Oliveira soltou um pequeno suspiro. Pude ouvir mesmo pelo telefone. Eu esperava que você dissesse isso. Há também a questão de um débito. Anotei isso também. Um débito. Houve um pagamento parcial no mês passado. Ela disse que faltavam R$ 200. Nós isentamos a postagem tardia por causa do seu histórico de pagamentos. Meu histórico de pagamentos, não nosso histórico de pagamentos. O meu. Abri minha conta corrente com a mão livre e senti aquela queda fria e familiar no estômago. Eu havia pago o valor total. Cada centavo. Eu sabia porque ainda me lembrava do número exato e da nota estúpida que escrevi no campo de observação. Aluguel de maio. Resolva isso. R$ 200 haviam desaparecido entre minha conta e o escritório de locação. Pedi a ela para me enviar o extrato por e-mail. Ela o fez enquanto ainda estávamos no telefone. 7 segundos depois, a notificação chegou. Abri o PDF. Lá estava. Cobranças mensais, aviso de violação de animal de estimação, rascunho ainda não postado, ajuste de saldo anterior, crédito parcial da administração, pagamento recebido valor pendente R$ 200, e na parte inferior, em pequenas notas, uma linha que fez minhas mãos pararem. Residente declarou que a filha cofiadora continuaria cobrindo os déficits. Residente declarou: minha mãe não apenas usou minha renda, ela falou pelo meu futuro. Recostei-me na minha cadeira de escritório e olhei para a planilha na minha tela, fileiras de lançamentos de folha de pagamento de outras pessoas embaçando por um segundo. Meu corpo sempre ficava estranhamente prático quando eu estava mais furiosa. Sem tremer, sem chorar, apenas muito, muito exata. Fiz mais uma pergunta à senhora Oliveira. Se eu me retirar como fiadora, o que acontece? Ela hesitou, mas não por muito tempo. Então a renovação é reavaliada sem a sua renda. E se a inadimplência atual não for sanada, um aviso será emitido. Quanto do tempo? Legalmente, dependendo da resposta, não muito. Agradeci. Desliguei e abri um novo arquivo no meu laptop. Casa. Foi tudo o que nomeei. Dentro, joguei tudo. O extrato do aluguel. Minhas confirmações de pagamento dos últimos 11 meses, capturas de tela dos débitos automáticos de serviços públicos, a conta de internet em meu nome, a conta de luz vinculada ao meu e-mail, a fatura do encanador, o recibo do aquecedor, a cobrança do aquecedor de água. 4 anos de trabalho invisível deixaram um rastro de papel afinal. Não do tipo dramático, sem caixa de tribunal, sem confissão autenticada em cartório. Apenas a prova de que toda vez que a casa inspirava, estava usando meus pulmões. Às 15h40 daquela tarde,
Meu pai me mandou uma mensagem pela primeira vez em 9 dias. Pode parar para comprar ração de cachorro no caminho para casa. Sem ponto de interrogação, sem olá, sem menção ao meu quarto. Olhei para a mensagem até a tela escurecer. Então bloqueei meu telefone e voltei ao trabalho. Essa foi a segunda rachadura. Não que ele tenha pedido, mas que ele pediu como se nada tivesse mudado. Como se meu papel na casa permanecesse intacto, mesmo depois de meu lugar, dentro dela, ter sido redesignado para 2 animais, com plaquinhas de ouro, escovado combinando. Às 18h15, dirigi para casa, mais devagar do que o normal. Não devagar dramaticamente, devagar contabilisticamente. Minha mente estava fazendo colunas. Se eu saísse, o que seria cortado primeiro, internet imediatamente. Estava no meu nome. Serviços de streaming naquela noite, meu cartão de supermercado e conta de entrega. Mesmo dia. A luz levaria mais tempo porque eu não os colocaria em perigo por despeito. Mas eu poderia separar a responsabilidade de pagamento. Aluguel. Essa era a verdadeira parede. Boa sorte com o aluguel não tinha sido uma frase de efeito. Era matemática. A casa parecia normal quando cheguei. A luz da varanda acesa. O carro de Larissa torto na garagem porque ela nunca endireitava na segunda tentativa. As botas de trabalho do meu pai perto do capacho. Nada na frente dela dizia fraude, dependência ou traição. É isso que torna essas casas difíceis. Elas quase sempre fotografam como comuns. Lá dentro, um dos cachorros veio deslizando pelo chão e parou nos meus joelhos. Ele tinha meu moletom velho amarrado no meio como uma espécie de arreio de brincadeira. Larissa estava filmando-o no celular dela. Olha, ela disse rindo. Ele escolheu você. Olhei para o meu moletom. Punho cinza desfiado o logotipo da faculdade do meu segundo ano. Eu tinha dormido com aquilo durante o pânico das contas de inverno e uma gripe estomacal. E na noite em que pensei que finalmente conseguiria economizar o suficiente para me mudar. Algo em mim ficou muito imóvel. Tire isso dele, eu disse. Minha mãe estava no fogão dourando carne moída na frigideira que comprei no Natal passado, porque a velha começou a soltar flocos pretos na comida. Ela não se virou. Você está de mau humor de novo, ela disse. De novo. Aquela palavra. Como se o problema fosse minha reação recorrente, não o roubo recorrente deles. Coloquei minhas chaves no balcão e fui direto para a geladeira. Lá, sob o ímã de tomate, havia uma página digitada que eu nunca tinha visto antes. Expectativas da casa não regras expectativas. Isso era a cara da minha mãe. Título mais suave mesmo a coleira de estrangulamento. Listava horários de silêncio-limpeza compartilhada da cozinha. Horários de alimentação dos cães, acomodações de horário de banheiro e, perto do final, uma linha em negrito. Quarto dos fundos agora designado como espaço de dormir / cuidados com animais de estimação. Eu li uma vez depois de novo e então olhei para ela. Você digitou isso? Ela mexeu a carne. Eu tinha que trazer alguma ordem para os ICAE. Ordem. Essa foi a terceira rachadura porque coisas digitadas significavam premeditação. Significava que ela não havia reorganizado meu quarto em um surto de crueldade. Ela o planejou, nomeou, formatou em calibre 11 e prendeu na geladeira com meu ímã. Larissa se inclinou sobre a ilha da cozinha para ver o que eu estava lendo e deu uma pequena risada snob, como se eu estivesse sendo dramática por causa de material de escritório. Não é tão sério assim. Puxei o papel e o dobrei uma vez. Então notei outra coisa no balcão ao lado dos petiscos para cães e do pacote de carne. Uma pasta aberta do escritório de locação. Dentro estava o formulário de renovação. Nas anotações de ocupantes com a caligrafia da minha mãe, ela havia escrito: Filha pode sair gradualmente durante o próximo período. Irmã e animais de estimação permanentes. Meu corpo reagiu antes dos meus pensamentos. Um calor subiu pela nuca. Eles estavam planejando minha saída com o meu crédito. Meu pai entrou pela porta dos fundos naquele momento
carregando um saco de gelo, como se tivesse cronometrado sua entrada para perder a primeira explosão. Ele viu o papel na minha mão, viu meu rosto e parou. O que aconteceu? Ele perguntou. Não, o que é isso? O que aconteceu? Porque ele sabia que algo tinha acontecido. Mostrei o formulário de renovação. Você me diz, eu disse. Quando exatamente eu ia saber que estou saindo gradualmente da casa que estou sustentando financeiramente? Ninguém respondeu. O ambiente mudou. Dava para sentir. Até os cachorros ficaram mais quietos. Larissa olhou para minha mãe. Minha mãe desligou o fogão e me encarou de frente pela primeira vez naquele dia. Estávamos tentando fazer isso com delicadeza, ela disse. Delicadeza. Eu ri então um som curto e feio que nem parecia meu. Foi quando meu pai finalmente leu a página por cima do meu ombro e disse a primeira coisa útil que ele havia dito em meses. Você usou o holerite dela. Minha mãe respondeu bruscamente sem olhar para ele. Alguém tinha que manter este lugar estável. Lá estava. Sem desculpa, sem negação. Apenas a religião da família em uma frase. O que ela pegou contava como gestão. O que eu dei contava como expectativa. Dobrei o formulário de renovação e o coloquei na minha bolsa de trabalho. Minha mãe deu um passo em minha direção. Coloque isso de volta. Não, isso não é seu. Olhei para ela por um longo segundo, depois para a conta de internet que eu paguei, depois para a folha de expectativas digitada na minha mão, depois para o cachorro vestindo meu moletom. Depois para o meu pai, finalmente pálido o suficiente para entender que o problema havia escapado da linguagem familiar e entrado nas consequências. É aqui que preciso pausar por um segundo e te perguntar algo real. Se você já foi taxado de difícil no exato minuto em que deixou de ser útil, coloque um nos comentários. Não por drama, apenas para eu saber que não estou falando com paredes vazias. Porque foi naquela noite que eu entendi que eles não achavam que eu iria embora. Eles achavam que eu me ajustaria. Coloquei o papel no balcão entre nós. Você não precisa de ordem, eu disse baixinho. Você precisa de um novo plano. E desta vez, quando fui para o meu quarto, não estava indo para dormir. Estava indo para inventariar o que ainda era meu antes que a casa começasse a mentir sobre isso também. Tranquei a porta do meu quarto naquela noite pela primeira vez em meses e sentei no chão com as costas contra ela. Minha bolsa de trabalho aberta, meus joelhos para cima e os cachorros andando de um lado para o outro, do outro lado, como se eu fosse a intrusa agora. O quarto cheirava a ração, meu antigo sabão de lavanda, e o que quer que o pânico faça com o interior da sua boca. Comecei a fazer pilhas. O que era meu, o que eu tinha pago, o que eu podia provar sobre o que eles mentiriam pela manhã. As coisas práticas vieram primeiro porque sempre era assim comigo. Laptop carregador, pasta de imposto de renda, logins de serviços públicos, meus informes de rendimento, o envelope com a fatura do aquecedor, o recibo do aquecedor de água de março, o número da conta da internet que eu escrevi no verso de um cartão de aniversário antigo, porque estava cansada demais naquela noite para encontrar papel de verdade. Depois a pilha estranha, a pilha estranha, shampoo para cachorro na minha mesa, brinquedos de morder debaixo da minha cadeira, um post-it rosa com a caligrafia da minha mãe colado no meu espelho. Por favor, mantenha a porta aberta para circulação de ar. Para circulação de ar. Como se meu quarto tivesse se tornado uma configuração de eletrodoméstico. Procurei o envelope amarelo do aluguel que vi sob o panfleto de supermercado na primeira parte dessa confusão e ele não estava lá. Verifiquei a gaveta da escrivaninha, a prateleira do armário debaixo do colchão. Sumiu. Foi quando a ameaça se aguçou de insulto para um relógio. Liguei para a senhora Oliveira novamente às 20h17, esperando cair na caixa postal. Ela atendeu no terceiro toque como se estivesse me esperando. Se a renovação for processada amanhã, eu disse,
e minha renda ainda estiver anexada ao que acontece. Ela não enfeitou. Então você fica exposta por mais 12 meses, a menos que a gente congele primeiro. Congele primeiro. Meus dedos se apertaram ao redor do telefone. O que você precisa de mim? Você precisa comparecer pessoalmente antes do meio-dia, ela disse. Documento com foto. Declaração de não consentimento por escrito e provas de que sua renda foi enviada sem autorização. Se os documentos falsificados ou reaproveitados já estiverem em análise de conformidade. O tempo é crucial. Tempo. Lá estava. Se eu perder o meio-dia, ela ficou quieta por meio tempo a mais. Então fica mais difícil na linguagem de escritório. Não impossível, apenas caro, lento, humilhante e provavelmente com formato familiar. Não dormi muito. Por volta da 1 da manhã, eu ainda estava imprimindo confirmações bancárias do meu laptop, enquanto um dos cachorros choramingava do lado de fora da porta e minha mãe batia pratos na cozinha mais forte do que pratos precisavam ser batidos. Às 6h10, meu pai bateu uma vez, não arrependido o suficiente para bater duas. Acordada? Ele perguntou através da porta. Estou trabalhando. Ele ficou ali um segundo. Sua mãe está chateada. Eu quase disse algo cruel. Em vez disso, olhei para a fina faixa de luz sob a porta e disse: Eu notei. Ele soltou um suspiro. O tipo que os homens usam quando querem crédito por se sentirem mal em vez de responsabilidade por fazer algo. Talvez não torne isso maior do que é. Essa frase poderia ter construído uma cidade na minha família. Não torne isso maior. Não, nós pegamos seu quarto. Não, nós usamos seu rolerite. Não, nós listamos sua renda para manter a casa. Apenas não faça a consequência mais barulhenta do que o roubo original. Olhei para a folha de expectativas digitada na minha mesa e senti algo dentro de mim mudar de mágoa para decisão. Se você já foi a pessoa mandada ficar quieta para que todos os outros pudessem ficar confortáveis, deixe um eu também rápido nos comentários. Digo isso porque algumas famílias podem sobreviver do seu trabalho por anos e ainda chamar sua reação de a verdadeira perturbação. Às 7h40, eu estava vestida para o trabalho com 2 pastas na minha bolsa e meu estômago vazio por café e pavor. Quando abri a porta do meu quarto, Larissa estava sentada de pernas cruzadas no corredor, com uma touca de cetim, um dos cachorros dormindo contra sua perna, rolando o celular, como se estivesse esperando uma transmissão ao vivo. Você vai mesmo fazer tudo isso? Ela perguntou. Tudo isso acabou significando recusar-se a financiar os cachorros dela. Dei a volta nela. Na cozinha, minha mãe havia montado uma performance. Torrada café. Meu iogurte de mirtilo favorito em uma tigela que comprei na Target, durante algum breve período em que ainda acreditava que pequenas melhorias poderiam suavizar um lar. Precisamos conversar como adultos, ela disse. Aquele tom significava emboscada usando batom. Fiquei de pé. Ela deslizou o envelope amarelo do aluguel pela mesa com 2 dedos, como se estivesse sendo generosa o suficiente para me deixar olhar para minha própria armadilha. Aí está ela, disse. Você quer transparência? Leia. Estamos tentando estabilizar a casa. É só isso. Eu o abri. Pacote de renovação adendo de animais de estimação. Notas de ocupantes, minhas informações de renda e grampeado. Atrás uma página que eu nunca tinha visto, um formulário de continuação de fiador, pré-preenchido com meu nome digitado no topo e uma linha de assinatura em branco na parte inferior. Em branco. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, senti o estalo frio de perceber o quão perto eles estavam. Minha mãe confundiu meu silêncio com hesitação e pressionou. Você continua no contrato por mais 1 ano, ela disse. Isso dá tempo para a Larissa se estabelecer, para o seu pai se recuperar e para você parar de agir magoada por causa de um quarto. Um quarto.
Lá estava de novo. O truque favorito deles: encolher a ferida para móveis e tinta para que eles nunca tivessem que dizer propriedade, dependência, substituição, trabalho. Meu pai entrou da varanda, ainda vestindo sua jaqueta de trabalho. Embora ele não fosse sair por mais 40 minutos. Ele não se sentou. Ele nunca se sentava quando havia covardia a ser performada em pé. Eu disse a eles que iríamos consertar, ele disse. Disse a quem? Ele olhou para o balcão. Isso me disse o suficiente. A senhora Oliveira ligou para casa ontem à noite, não foi? Ninguém respondeu. Larissa levantou um ombro. Mamãe resolveu. O rosto da minha mãe endureceu um pouco. Eu disse a ela que havia uma confusão familiar e que você estava exagerando. Ela disse que poderíamos esclarecer isso hoje. Esse foi o contra-ataque. Não apenas que ela chegou lá primeiro, mas que ela já havia começado a construir a versão onde eu era instável, emocional, difícil de lidar. Exatamente a narrativa sob a qual mulheres como eu são enterradas quando deixamos de ser convenientes. Se a senhora Oliveira acreditasse nela, eu perderia o tempo. Se a conformidade carimbasse o arquivo, eu perderia a legitimidade. Se minha mãe mantivesse o pacote em casa, eu perderia a prova. E por um minuto feio, eu quase cedi. Não porque ela estivesse certa, mas porque eu estava cansada o suficiente para imaginar o quão mais fácil um ano a mais seria do que formalizar a ruptura. Essa foi a janela de colapso. Pude senti-la bem no meu peito. O velho treinamento familiar surgindo como poeira. Seja útil, fique quieta, aceite o golpe maior. Minha mãe viu acontecer e sorriu o menor dos sorrisos. Então ela cometeu seu erro. Ela se esticou, tocou na linha de assinatura em branco e disse: apenas assine e pare de ser dramática. Nós duas sabemos que você não vai a lugar nenhum. Nós duas sabemos. Olhei para a linha, para a tigela que comprei para a planilha de serviços públicos dobrada na minha bolsa para meu pai, que ainda não conseguia me encarar, para minha irmã, acariciando um cachorro no meu corredor, enquanto meu quarto ficava aberto para a circulação de ar. E algo em mim se aquietou da maneira mais limpa possível. Peguei o pacote inteiro. Minha mãe se levantou tão rápido que sua cadeira arranhou o chão. Larga isso. Não, isso pertence a esta casa. Pertence à pessoa que você tentou obrigar com isso. Ela se moveu em minha direção. Larissa também. Meu pai finalmente se interpôs entre nós, não corajoso o suficiente para tomar meu partido, apenas com medo o suficiente para desacelerar a cena. Você não pode simplesmente sair com isso. Minha mãe gritou. Se você sair, não espere voltar aqui e reivindicar nada. Olhei para ela, olhei. Olhei de verdade e pela primeira vez o medo no ambiente não era meu. Não estou reivindicando nada, eu disse. Estou encerrando. Peguei minha bolsa, minhas chaves e o saco de lixo com o meu cobertor. Atrás de mim, a voz da minha mãe quebrou em algo mais agudo, mais feio. Se você sabotar este contrato, direi a eles que você nos abandonou. Direi a eles que você prometeu pagar. Direi a eles que aquele pacote foi roubado. Minha mão apertou a maçaneta. Lá estava. A ameaça completa finalmente. Legitimidade, tempo, narrativa, casa tudo. Abri a porta de qualquer maneira, porque àquela altura eu sabia exatamente o que tinha que fazer antes do meio-dia e exatamente qual bilhete eu ia deixar quando voltasse. Fui direto da casa para o escritório de locação com minha bolsa de trabalho no banco do passageiro, o pacote de renovação amarelo ao lado e a voz da minha mãe ainda presa nos meus ouvidos. Direi a eles que você nos abandonou. Eram 9h06 quando me registrei. A senhora Oliveira já estava esperando com um homem magro de suéter azul marinho e óculos de leitura que se apresentou como seu Ricardo, gerente regional de propriedades. Ele tinha o olhar que alguns homens adquirem após 20 anos lidando com mentiras de inquilinos para viver.
Não malvado apenas sem se impressionar antecipadamente. Eles me levaram para o escritório dos fundos, não para o saguão. Isso importava. Significava que isso já havia passado de confusão familiar para correção de registro. Coloquei tudo sobre a mesa. Minhas confirmações bancárias de 11 meses de aluguel. Os débitos automáticos de serviços públicos à conta de internet em meu nome. A fatura do aquecedor, o recibo do aquecedor de água, a folha de expectativas digitada. O pacote de renovação com minha renda anexada. E então, porque eu não queria deixar espaço para o Tom fazer o trabalho da verdade. Entreguei a seu Ricardo o rolerite de abril que minha mãe havia copiado e o e-mail do portal da minha empresa, mostrando quando o baixei. Ele leu em silêncio. A senhora Oliveira leu mais rápido com os lábios se apertando em pequenos flashes. Quando ela chegou à nota do ocupante, filha pode sair gradualmente durante o próximo período. Irmã e animais de estimação permanentes. Ela colocou o papel na mesa com muito cuidado. Para registro, disse. Seu Ricardo, olhando para mim por cima do arquivo. Você autorizou alguma submissão de renovação, adendo de animais de estimação ou continuação de fiador? Não. Você consentiu que sua renda fosse usada em apoio a esta renovação? Não. Você fez ou autorizou a declaração de que continuaria cobrindo os déficits domésticos? Não. Ele assentiu uma vez e deslizou um formulário pela mesa. Declaração de não consentimento. Há um som que o papel faz quando deixa de ser papel doméstico e se torna papel institucional. Mais limpo, mais frio. Eu assinei. Essa foi a onda 1. Às 9h24, a renovação estava congelada. Meu nome foi sinalizado fora da continuação de fiador. O adendo de animais de estimação foi rejeitado, aguardando as finanças do residente aprovadas e inspeção. E porque a casa já estava com R$ 200 de déficit com animais não aprovados na propriedade. Seu Ricardo gerou um aviso de regularização enquanto eu estava sentada lá e assistia sair da impressora. 3 páginas. Saldo pendente. Violação de animal de estimação não autorizado. Retirada do fiador reconhecida. Requalificação do residente necessária. Não me senti triunfante. Senti como se alguém finalmente tivesse traduzido minha vida para uma linguagem que minha família não poderia mais interromper. Seu Ricardo prendeu as páginas e olhou para mim por um segundo a mais do que o necessário. Você tem carregado este lugar por um tempo. Ele disse que não era uma pergunta. Ninguém diz que conta quando você está fazendo isso em tempo real, eu disse. A expressão dele mudou um pouco. Não pena reconhecimento. Isso acaba hoje, ele disse. Essa frase me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Não porque era poética, porque era administrativa. Porque pessoas como minha mãe sobrevivem fazendo seu sacrifício parecer informal, reversível, improvável. Seu Ricardo acabara de fazer o oposto. Ele colocou uma data final nisso. A senhora Oliveira perguntou mais uma coisa antes de eu sair. Você quer que enviemos o aviso por correio ou prefere postagem no mesmo dia? No mesmo dia. Então vamos postá-lo esta tarde. Eu assenti. Posso estar lá? Seu Ricardo respondeu em vez dela. Sim, essa foi a onda 2. Não apenas congelar o arquivo, mas testemunhar a correção na casa. Voltei ao trabalho por 3 horas, porque aparentemente sou exatamente o tipo de pessoa que pode formalizar um colapso familiar e ainda responder e-mails da folha de pagamento antes do almoço. Não digo isso com orgulho, apenas com precisão. Às 12h47, recebi a ligação. Estamos a caminho, disse a senhora Oliveira. Encontrei-os na casa 15 minutos depois. Seu Ricardo tinha vindo pessoalmente, assim como uma coordenadora de manutenção chamada Lia, com uma prancheta e uma câmera, porque a documentação de animais não aprovados exigia fotografias. A coisa toda teria parecido absurda se não fosse a minha vida real. Minha mãe abriu a porta antes de eu chegar à varanda.
Ela deve ter visto o carro do escritório primeiro. Ela sorriu como se quisesse encantá-los. Então ela me viu atrás deles. Então ela viu o pacote na mão de seu Ricardo. O rosto dela mudou. O que é isso? Ela exigiu. Seu Ricardo não entrou. Ele ficou no limiar, o que de alguma forma tornou tudo pior para ela. Senhora Silva, ele disse, usando o sobrenome que ela sempre usava como um distintivo moral. Estou aqui para postar um aviso de regularização e documentar uma discrepância de arquivo referente ao uso não autorizado de fiador e animais de estimação não aprovados. Os olhos da minha mãe voaram para mim. Você os chamou? Seu Ricardo respondeu antes de mim. Ela forneceu a documentação. Nós a verificamos. Há um tipo específico de silêncio que as famílias fazem quando a mentira tem que sair de casa, porque um estranho a ouviu também. Meu pai apareceu atrás dela, ainda com a camisa do trabalho, o rosto já pálido. Larissa estava no corredor com um dos retrievers pela coleira e o outro circulando seus joelhos. Ela parecia mais irritada do que assustada, o que me disse que ela ainda achava que isso era consertável com atitude. É só papelada, ela disse. Lia levantou a prancheta. Agora é. Essa foi a onda 3. A parte pública não era uma multidão, era o suficiente. Uma gerente de escritório, um gerente regional, uma coordenadora de manutenção com uma câmera com data e hora. Minha mãe começou a falar rápido demais. Isso é um mal-entendido. Minha filha mora aqui. Ela ajuda. As famílias combinam as coisas o tempo todo. Seu Ricardo entregou a ela o aviso. Ela pode residir aqui, ele disse uniformemente, mas ela não é mais reconhecida como fiadora neste arquivo a partir de hoje. Qualquer uso posterior de sua documentação de renda ou representação de consentimento financeiro constituiria falsidade ideológica. Meu pai pegou o pacote dela e leu a primeira página. Suas mãos tremiam tanto que o papel balançava. Quanto tempo temos? Ele perguntou. Saldo a ser quitado até sexta-feira, disse seu Ricardo. Documentos de requalificação até o final do expediente de segunda-feira. Animais de estimação aprovados, sob os termos do arquivo em conformidade ou removidos. Caso contrário, a renovação não prosseguirá. Minha mãe se virou para mim, então a voz afiada o suficiente para cortar. Você faria isso por causa de um quarto. Eu estava esperando por essa frase, assim como meu corpo, aparentemente, porque todo o calor saiu de mim de uma vez. Não, eu disse. Eu fiz isso por 4 anos. Ela abriu a boca, mas não havia lugar para ela colocar aquilo. Lia entrou o suficiente para fotografar as caixas de transporte. As tigelas, a cama do cachorro no meu quarto e a folha de expectativas digitada ainda na bancada da cozinha, onde eu a deixei dobrada e aberta. Aquela folha foi minha parte favorita de todo o dia. Não porque fosse cruel, mas porque minha mãe havia criado sua própria prova. Enquanto eles faziam a documentação, fui até o modem na mesa e o desconectei. Larissa piscou. O que você está fazendo? Peguei o roteador também, levando minha conta comigo. Você não pode fazer isso. Minha mãe gritou. Eu já fiz. Naquele exato segundo, o celular de Larissa perdeu a conexão sem fio. O pequeno alto-falante inteligente na cozinha deu um toque confuso e a TV na sala de estar ficou preta e começou a carregar. Coisas pequenas, coisas lindas. Peguei uma folha de papel da minha bolsa, coloquei-a sobre o balcão e escrevi em letras de forma porque não queria que ninguém fingisse mais tarde que não conseguia ler. A partir de hoje, não estou mais pagando o aluguel internet ou déficits desta casa. Não usem meu nome Hollerrights ou contas para qualquer arquivo, contrato ou pagamento. Vocês queriam meu quarto para os cachorros. Boa sorte com o aluguel. Assinei meu nome na parte inferior apenas uma vez. Esse foi o único bilhete. Não longo, não teatral, apenas verdadeiro.
Meu pai olhou para ele como se pudesse mudar se ele olhasse por tempo suficiente. Minha mãe não o tocou. Larissa disse a única coisa que ela realmente mereceu o dia todo. Você está falando sério. Deslizei o bilhete um pouco mais perto deles com 2 dedos, da mesma forma que minha mãe costumava deslizar as contas em minha direção pela mesa da cozinha. Sim. Então peguei minha bolsa, meu roteador, o moletom cinza que o cachorro estava usando mais cedo e a única foto emoldurada do meu quarto que nunca chegou a uma das paredes deles. Quando pisei na varanda, seu Ricardo se afastou para me dar passagem. Não por pena, por reconhecimento. Atrás de mim, minha mãe finalmente chamou meu nome no tom que usava quando achava que ainda estava a tempo de parar algo. Eu não me virei. Àquela altura, o ambiente entendia, assim como o registro. Dormi a primeira noite em um estúdio mobiliado sobre uma loja de chaveiro a 3 quarteirões do trabalho. A cama era macia demais. A mini geladeira fazia barulho a cada 20 minutos e as persianas deixavam entrar uma faixa de luz laranja do estacionamento que caía bem na minha garganta. Eu deveria ter odiado. Em vez disso, continuei acordando com aquele estranho alívio vazio que você sente depois de finalmente levantar algo pesado e seu corpo não sabe o que fazer com sua própria forma. Sem latidos, sem pratos batidos com força para efeito. Ninguém me chamando de difícil por reagir à coisa que eles realmente fizeram. Às 8h12 da manhã seguinte, a senhora Oliveira me enviou por e-mail uma cópia do registro de locação atualizado. Fiador principal removido. Status de renovação suspenso, aguardando requalificação do residente. Aviso de animal de estimação não autorizado ativo. Era apenas um PDF. Texto preto cabeçalho, cinza logotipo da propriedade no canto. Nada dramático, mas eu o li 3 vezes de qualquer maneira. Registro alterado. Isso importava mais do que eu pensava. Até a tarde de sexta-feira, minha mãe enviou 6 mensagens. Nenhuma delas dizia desculpas. Ela pediu a senha do Wi-Fi de volta primeiro, o que honestamente me disse tudo o que eu precisava saber sobre sua hierarquia emocional. Depois perguntou se eu realmente ia deixar estranhos colocarem a família na rua. Na quarta mensagem, ela passou para a culpa. Na quinta, de repente, estava falando sobre a pressão arterial do meu pai. Na sexta, disse que eu estava provando que sempre quis deixá-los para trás. Não respondi a nenhuma delas. Respondi ao meu pai 2 dias depois, porque a mensagem dele tinha apenas 7 palavras. Eu deveria ter parado isso anos atrás. Foi isso. Sem discurso, sem pedido, sem defesa. Olhei para a mensagem por um longo tempo antes de digitar de volta: deveria mesmo. Ele não respondeu. Larissa durou mais 3 semanas na casa. Foi o que minha prima Bruna me disse quando ligou fingindo que precisava do número do meu antigo tosador de cães, embora nenhuma de nós jamais tivesse tido um cachorro. As famílias usam recados quando querem dar notícias sem admitir. Larissa encontrou um lugar com uma amiga em Sorocaba. Os Retrievers foram com ela. Minha mãe tentou manter a casa por mais um mês, mas sem minha renda no arquivo e sem o sangramento silencioso dos meus débitos automáticos, os números pararam de fingir por ela. Eles se mudaram para um aluguel de 2 quartos perto da Marginal Tietê, no meio do verão. Sem varanda, sem quintal, cercado sem quarto extra para redesenhar para outra pessoa. Isso não foi vingança. Foi subtração. A casa só parecia estável porque eu estava dentro dela. Quanto a mim, assinei um contrato de aluguel de um quarto em agosto. Lugar pequeno, último andar, pouca pressão da água, fechadura perfeita na porta da frente. Comprei meu próprio roteador, configurei a internet em meu próprio nome para meu próprio sofá e minhas próprias paredes e coloquei o moletom cinza de volta no meu armário, onde nenhum animal poderia acabar usando-o como uma piada. A primeira coisa que pendurei foi uma obra de arte. Era uma moldura branca de envelope. Dentro dela, coloquei uma cópia daquele e-mail de correção do contrato. Não porque fosse bonito,
mas porque eu queria um lembrete simples de que não havia imaginado nada daquilo. Aquele quarto se tornou meu antes dos móveis. Bruna apareceu um sábado com comida tailandesa e uma samambaia. Ela disse que eu parecia emocionalmente pronta para isso. Sentamos no chão comendo macarrão direto das caixas, porque eu ainda não tinha comprado uma mesa de jantar. E ela olhou ao redor e disse: É silencioso aqui. Lembro que ri um pouco disso, não porque fosse engraçado, mas porque passei tantos anos pensando que a paz seria maior. Não era. Parecia ter tomadas suficientes balcões limpos contas, que correspondiam à conta de onde vieram uma porta que ninguém abria sem bater. Era só isso, e era tudo. Obrigado por ficar comigo até o fim desta. Sério, se você chegou até aqui, me diga de onde está ouvindo. Ou apenas diga ainda aqui, para eu saber que esta história pousou em algum lugar humano. Você nunca foi feito para ganhar seu lugar pagando a mais por amor. E se isso tocou em algo antigo em você, espero que guarde a parte de si mesmo que finalmente sabe a diferença. Se você quiser mais histórias como esta, pode curtir, se inscrever ou enviar para alguém que ainda pensa que sobrevivência e devoção são a mesma coisa. Algumas casas não desmoronam quando você as deixa. Elas apenas perdem a pessoa que mantinha as luzes parecendo estáveis.